E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com um álbum do Pipoque Nanquim, que já ostenta aqui, vencedor do Prêmio Eisner. Também a ostentação não para aqui, porque quando você já abre, já tem aqui também vencedor do Harvey, e é o Bom Asiático de Pornsak Pichatshot e Alexandre Tefenkgi, que já fica óbvio aqui pela ilustração da capa, que se trata de um noir, 1936 inclusive, é um noir mais classicão mesmo, mas com uma característica cultural que a gente não costuma ver nesse tipo de história, e isso é muito bem trabalhado aqui. Eu já vou explicar por quê, e porque isso faz uma diferença enorme na composição do nosso protagonista. Não é simplesmente um caso de trocar a etnia, que normalmente a gente costuma encontrar nesse tipo de personagem, e pronto. Na verdade, isso tem todo um trabalho bacana por trás. Tá? E sobre essa pompa, né, quando essas edições aparecem, aí, vencedor disso, daquilo e tal, aqui na contracapa a gente tem, obviamente, isso aqui é bem comum, né? As frases da galera que elogiou e tal, normalmente pessoas famosas, aí, pessoas importantes para a indústria e tal. E aqui quando a gente abre tem mais dessas frases aqui, então existe um esforço muito grande para evidenciar, né, a qualidade e a recepção de O Bom Asiático. Mas, vamos lá, eu pelo menos não tenho... não me entusiasmo tanto com essas coisas assim, mas não posso negar que quando eu vejo esse tipo de promoção por parte de certas edições, eu fico no mínimo curioso para ver se realmente merece toda essa bajulação. E vou dizer que nesse caso aqui do Bom Asiático, sim, para mim foi uma grata surpresa assim, positiva, porque eu realmente não estava esperando algo tão elaborado, algo tão bom quanto o que eu encontrei aqui. Aí já vou explicar o porquê, mas antes vou pedir que você deixe aquele like esperto aí no vídeo, não deixa para o final, senão você esquece. E se não se inscreveu no canal também, por gentileza, faça isso e não esqueça de ativar o sininho, beleza? Bom, vamos lá. 1936, momento em que os Estados Unidos ainda estava sob o veto migratório em relação aos chineses, veto que começou em 1882, então, nesse momento em que a história começa, você já tem uma geração que amadureceu sob essas condições, e é claro que não eram condições favoráveis, né? Você tem todo um problema de discriminação, você tem um problema de abandono social, você tem um problema da polícia que não liga absolutamente nada para essas pessoas e trata mal. Um contexto até que eu diria que você encontra na série Warrior, né? Quem viu a série sabe, né? Talvez nunca tivesse pensado até então em como era difícil a vida do imigrante chinês nos Estados Unidos naquele período de final do século XIX e até mais ou menos metade aí do século XX. E se você, de alguma forma, se interessou por esse momento histórico ao assistir a série, aqui nessa HQ a coisa vai muito mais fundo, porque é justamente a proposta dela, né? Em Warrior, por exemplo, a gente tem você tem um pano de fundo que conversa ali com os acontecimentos, é claro, mas eu diria que o foco maior está em outro lado. Aqui na história a gente tem esse foco do drama social muito mais evidente, tá? E isso eu vou falar que não é simplesmente um elemento que entra como acessório, não é um elemento simplesmente para trocar a etnia de certos personagens e pronto. Você não está mudando aqui, não se está mudando somente a embalagem. Tudo isso faz diferença para o desenvolvimento da história. E é tudo muito bem pensado, é tudo, eu diria que elucidativo, mas daquela forma que não sacrifica o entretenimento. E o nosso personagem principal, Edson Hark, que é um detetive, mas não um detetive particular, ele é um policial mesmo, que
trabalhava no Havaí e está voltando para São Francisco para ajudar a localizar uma moça. E essa moça, ela era mais ou menos que protegida do milionário que o criou. Então a gente tem esse personagem que já teve certas vantagens dentro desse contexto difícil, né? Ele teve sorte de contar com essas pessoas aí para cuidar dele ao longo da vida e se tornou policial, né? Algo que ali na São Francisco desse momento, 36, era absurdamente impensável. Então, em muitos momentos em que ele mostra o distintivo, as pessoas acham que é falso, que não tem como, que não existe policial chinês. Ok, beleza. Além de falar de sinopse aqui, porque toda a questão geral da trama é encontrar uma pessoa desaparecida. Ok, o que é normalmente o que se espera, né, de uma trama de investigação, né? Uma das coisas que se espera de uma trama de investigação. Então, não vale a pena desenvolver aqui os meus comentários a partir dessa sinopse. É melhor eu deixar por aqui os comentários sobre a história e falar sobre as competências técnicas, né? O que eu encontrei de bom aqui? Bom, a cadeia de relacionamentos do protagonista com os personagens periféricos, ela é super complexa, super rica e muito bem desenvolvida, porque em nenhum momento ela parece confusa. Tem muito personagem para se desenvolver, são 10 capítulos aqui, já deu para ver que o álbum é parrudinho. E cada personagem tem de fato uma personalidade bacana, alguns mais ambíguos do que os outros, motivações que a gente não saca de cara, que a gente vai sacar lá na frente, como se espera mesmo, né, desse tipo de coisa. E a parte cultural, que é super bem representada aqui, inclusive quando outros mistérios aparecem, porque não é simplesmente uma pessoa desaparecida, né? Isso vai puxar outros acontecimentos que vão se juntando e depois formarão, né, se juntarão num grande quebra-cabeça, né? Afinal de contas, é um mistério que todo o cenário só será revelado de fato lá no final. E é obviamente que dentro de um contexto assim tão violento, tão cru quanto esse, as doses de violência aqui da história, elas precisavam ser um pouco altas, né? Altas, eu diria que dentro daquilo que a história pede, tá? Nada é gratuito aqui. Todo esse contexto de um detetive sino-americano em um lugar que é super racista, em que as pessoas acham que ele é um impostor porque não existe policial de olho puxado. Você tem isso como um fator que pesa nas costas desse protagonista. Como a gente espera que detetives dentro desse universo noir sejam, como por exemplo, você não vai ter um personagem dentro desse tipo de história, você pelo menos não espera que seja uma pessoa assim absurdamente bem resolvida e tranquila, né? Tem que ser uma pessoa assim com demônios, grandes demônios aí dentro de si. E o Edson é exatamente isso, porque ele vive numa linha tênue em que o preconceito dos brancos pesa sobre ele. Ele se torna policial para tentar fazer a diferença, para tentar atenuar um mal social. Mas os próprios chineses o veem com maus olhos exatamente por isso. Então é um cara que não se encaixa em lugar nenhum aqui. E até eu digo que essas contradições do protagonista, que está longe de ser um cara assim super virtuoso, né? Não é um cara que fica se lamentando por conta do seu destino, mas cumpre aí as regras porque ele é bonzinho. Não, você tem todo um trabalho para que a gente entenda o tormento desse cara e não o veja simplesmente como alguém bonzinho tentando fazer o bem porque precisa fazer o bem. Então, logo, é exatamente aquilo que eu já comentei no começo, né? Você tem
um contexto social específico que serve para criar um personagem específico, um personagem com muita personalidade, com muita profundidade. Tudo isso aqui é recheado de camadas que vão se revelando para nós aqui e você tem vontade de seguir, de descobrir mais a cada capítulo que você passa. Eu acho até que é melhor ler um capítulo por dia, sabe? Desfrutar melhor dessa HQ com um certo tempo, porque tem uma carga de informações que é muito grande. Conforme eu falei, a teia de relacionamentos aqui dos personagens ela é complexa, apesar de não serem tantos personagens, mas a forma como um se relaciona com o outro acaba trazendo uma carga de informações que é melhor que a gente vá digerindo aos poucos. E a parte gráfica é realmente fora de série, né? A galera que gosta tem acompanhado o Brubaker e o Sean Phillips, né, através das publicações da Mino, vai curtir muito isso aqui, porque... E não se trata assim de falar que os trabalhos são parecidos, na verdade não são nada parecidos. Eles tratam de crime também. Às vezes, os trabalhos do Brubaker eles passam por alguma coisa de época também, mas aqui você tem um trabalho com muita personalidade, assim, algo que se destaca mesmo, que evidencia não somente a preocupação histórica do Pichet Shot, mas também uma preocupação em trazer uma identidade visual aqui que é bastante distintiva. Um traço aqui do Tefenge que lembra o Darwin Cook, e tem uns lances visuais também, uns momentos assim em que a ação ela precisa explodir na tela, e determinados elementos aqui que são muito bem-vindos, né, em se tratando de uma história de detetive, aonde é evidenciado o detalhe que o Edson está visualizando naquele momento e está catalogando na sua cabeça para que as coisas façam sentido, né, para que a investigação se feche, né, para que ele siga essa linha. Já deu para ver que aqui tem muita coisa bacana, né? Entre páginas que são diagramadas de uma forma mais tradicional e outras que tem aí um arrobo visual mais fora do comum, né? Tem as capas do David Johnson que são fora de série. Também adoro o David Johnson, então foi muito legal ver o tratamento que ele deu para cada uma dessas, para cada um desses capítulos, que lembra inclusive, né, capas de revistas pulp. Trabalho lindíssimo. E conforme eu já comentei no começo, você tem também uns paratextos aqui que ajudam bastante a aprofundar o conhecimento dos leitores sobre o que está sendo tratado na HQ. E, claro, né, os extras de sempre. Tem esses esboços, essa galeria de imagens aqui. Bom demais. Quando termina, a gente percebe que essa história pode continuar. Essa história não, na verdade, tá? Vou reformular. A gente percebe que esse universo pode continuar sendo explorado em outras HQs. Existe uma pequena fagulha para que isso siga de alguma forma, mas isso não significa que a história fique em aberto. Não, a história termina. Então não é a história que poderia continuar de alguma forma, mas esse universo pode ser ainda um pouco mais explorado de formas assim, acredito eu, tão interessantes quanto foi aqui. Então, por tudo isso, o Bom Asiático é uma HQ de peso mesmo. Toda a carteirada, toda a referência que veio aí, toda a pompa com que ela foi anunciada, não é à toa. Excelente, então, para quem gosta de histórias policiais, eu diria que até para quem curte a literatura policial clássica, mas não gosta de quadrinhos, talvez, se você puder dar de presente isso para alguém que goste de histórias policiais, acredito também que a pessoa vá curtir muito, talvez seja uma boa porta de entrada aí para
começar a furar essa bolha aí dos quadrinhos, mostrar como os quadrinhos são bacanas pra gente que não é de quadrinhos. Então eu acho que esse é um trabalho que tem esse potencial. Beleza? Então é isso. Se você gostou do que eu falei, tem o link para comprar aí na Amazon, dá uma olhada lá, por gentileza. E, fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu um like, por favor, faça isso agora. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Dá uma olhada lá e é isso. Boa leitura.